Fala galerinha, vamos agora fazendo uma questão muito bonita do conteúdo de MCU. Aqui ó, um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km por hora. Transforma isso aí para metro por segundo, tá? Basta dividir por 3,6 que dá 5. O pneu devidamente montado na roda possui um diâmetro de 70 centímetros, tá aqui. No centro da roda traseira, presa ao seu eixo, há uma roda dentada de 7 centímetros de diâmetro. Junto ao pedal, e agora aqui na frente, e preso ao seu eixo, há outra roda dentada de diâmetro de 20 centímetros. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, no caso a coroa e a catraca, conforme mostra a figura. Não há deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas. Supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto. Considere π igual a 3. Então, ele quer saber o seguinte: qual é a frequência que você vai fazer aqui nos pedais para poder movimentar essa bicicleta, tá? Então, se você conseguir encontrar a frequência dessa coroa aqui, você já encontra a frequência do pedal, porque elas estão acopladas em um eixo. E se elas estão acopladas em um eixo, elas vão ter a mesma velocidade angular. Mas antes disso, vamos dar aqui uma olhadinha nas fórmulas. A velocidade angular pode ser 2π sobre t ou pode ser 2π vezes f. A relação da velocidade angular e linear, tá aqui ó, velocidade linear pode ser a velocidade angular vezes o raio. Então tá aqui ó, 2π sobre t vezes o raio, ou pode ser 2π vezes a frequência vezes o raio. Temos dois tipos de transmissão, ó. A coroa e a catraca estão ligadas por uma corrente, portanto, elas possuem a mesma velocidade linear. E a roda e a catraca estão unidas pelo mesmo eixo, então elas não possuem a mesma velocidade linear, mas possuem a mesma velocidade angular, que é a mesma coisa de frequência. Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte, ó, determinar a velocidade linear na roda, nessa roda traseira aí, pela expressão, tá aqui. A velocidade linear apenas na roda, por que apenas na roda? Porque a velocidade linear aqui, ó, vai ser diferente dessa. Mas a gente quer encontrar a frequência, porque a velocidade linear a questão já deu, que foi 5. A velocidade linear do pneu, tá aqui, ó, 18 km por hora, corresponde a 5 metros por segundo. Então, isso ela já deu. Agora, o ômega, lembra do ômega? Que é 2π vezes a frequência, e depois a gente utiliza o raio. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 2π repete, o raio da roda é 0,35, porque a questão deu em centímetro, mas isso é o diâmetro. Então, para você ter o raio, basta dividir por 2, e para passar para metro, você divide por 100. Então, fica aqui, ó, 0,35 vezes a frequência. Então, a frequência na roda é 2,38. Sabendo que elas estão unidas por um eixo, então a frequência dessa catraca também vai ser a mesma coisa. Então, basta igualar. Elas estão unidas por um eixo. Lembrando, velocidade angular, a mesma coisa de frequência, tá? Só que a velocidade angular, a unidade é radiano por segundo. Aí aqui temos o seguinte, falta encontrar quem? Na coroa. Agora, vamos lembrar, ó, a frequência aqui, a velocidade angular aqui é muito maior do que essa. Por quê? Aqui, ó, elas estão unidas por uma corrente, a velocidade linear delas são iguais, mas a angular muda. Quem é pequenininho trabalha mais, ou seja, gira mais. Então, vamos identificar aqui, ó, utilizando a mesma equação que a gente tinha visto aqui em cima, essa mesma equação que é a associação de todas elas, ó. Tá aqui, ó, velocidade, eu estou usando essa fórmula aqui, ó. A velocidade é ômega R, e o ômega pode ser 2π sobre t, ou pode ser 2π vezes a frequência vezes o raio. Coroa. Na coroa, a velocidade linear da coroa é a mesma que a velocidade da catraca, ou seja, 2π raio vezes a frequência da coroa, 2π raio vezes a frequência da catraca. Cancela o 2π, né? A gente vai cancelar esse 2π. O raio da coroa é 10, não precisa converter para metro. Quem quiser pode converter, mas eu não vou converter aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Nesse sentido, não. Nesse caso aqui, não. O raio da coroa é 10, a frequência da coroa eu quero saber por 3,5 vezes 2,38.
vai dar 0,833, ou seja, lembra que eu falei que quem é pequenininho trabalha mais? Qual foi a frequência do pequenininho? A frequência do pequenininho era de 2,38, ou seja, ela dava duas voltas, quase 2,5 voltas em um segundo. E essa grandona, ela vai dar nem uma volta ainda em um segundo, não chega nem a completar uma volta em um segundo. Só que a questão, ela pede o seguinte: calcule isso em rotação por minuto. Gente, basta multiplicar isso por 60, que você vai ter aí, ó, 50 RPM, ou seja, 50 rotações por minuto.